Shalom, queridos, estamos aqui no nosso devocional em Eclesiastes 9, 10 e 11. Amém? O tema do nosso devocional é: seja sempre prudente em seus procedimentos. Amém? Eu quero aqui destacar o que está no versículo número 1 do capítulo 11 de Eclesiastes, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Amém, queridos. Eu quero só meditar com você um pouquinho sobre esse versículo, porque dentro do livro de Eclesiastes nós vamos perceber a importância de sermos prudentes em nosso procedimento. E ser prudente é uma atitude de quem é sábio. Amém? De quem é sábio. Então eu quero só comentar com você assim um ponto bem interessante sobre a importância que nós devemos assim levar em consideração sobre como nós procedemos na nossa vida. Nós vamos lendo aqui Eclesiastes que nós vamos perceber o Coelet, o pregador, ele se preocupa muito com que venhamos ter atitudes prudentes, coerentes em toda a nossa caminhada, nós prezarmos pelo bom proceder. E aí fica já aqui uma colocação: como nós temos procedido nos ambientes onde nós estamos inseridos? Por exemplo, será que temos sido prudentes dentro da nossa casa? Será que somos prudentes com a nossa alimentação? Será que somos prudentes com o nosso agir com o nosso próximo? Será que nós realmente estamos organizando a nossa casa antes de querer mudar o mundo? É muito comum as pessoas quererem mudar as outras, sendo que elas mesmas não mudaram. O Coelet, o pregador, ele nos faz pensar muito sobre isso. E ele fala que o homem prudente, ele percebe essas coisas. Percebendo essas coisas, ele vai primeiramente se autoanalisar e começar a agir com prudência. Então assim, e o mais difícil de tudo, queridos, é que os nossos erros e as nossas falhas, elas são muito sutis. Às vezes, de cara, a gente não consegue perceber isso. Eu acredito que a nossa vida de devoção a Deus, ela nos ajuda nesse processo de nós continuamente estarmos nos ressignificando, nos autoanalisando. Então, o livro de Eclesiastes, ele toca muito nessas questões, de optar sempre por aquilo que é mais coerente, por aquilo que é prudente, por aquilo que é sábio. Por exemplo, ele entra aqui no versículo 9 do capítulo 11, falando que o homem prudente e sábio, ele, no seu proceder da sua vida, ele vai fazer reflexões. E que ele não vai esperar ter tudo para entender que a vida é vaidade. E aqui, quer dizer, um ponto interessante que ele exorta a cada um de nós, porque ele entende que foi um erro da parte dele, aqui no caso Salomão, de ter só entendido que a vida é vaidade. Depois que ele desfrutou de tudo, foi que ele percebeu que a vida é uma grande vaidade. E aqui algo que ele viu que ele cometeu, algo muito grave, porque ele precisou se perder com mulheres, ele precisou enriquecer, provar de tudo que ele poderia, para depois ele já idoso concluir que a vida não passa de algo, de uma grande vaidade, e não perceber o verdadeiro sentido. É uma grande perda de tempo, uma grande tristeza. Às vezes a gente olha para trás e fala assim: nossa, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo, eu não teria agido daquela forma, eu teria sido diferente, eu teria sido mais prudente. Então o livro de Eclesiastes, ele nos convida, ele nos convoca para essa reflexão, que o homem prudente, ele não precisa chegar a uma idade idoso para chegar à conclusão de que a vida é uma vaidade. Então ele nos convida no nosso proceder, no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso viver, em tudo que a gente pode fazer, em tudo. Como eu disse, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos pensamentos particulares, privados, né? Eu entender que, apesar de muitas vezes nós sermos levados para os procedimentos ruins, eu optar pelos bons procedimentos, glorificar a Deus, entender que a vida tem consequências, o que eu faço muito novo, possivelmente, eu com certeza vai refletir no meu futuro. E é muito difícil isso para os jovens, né? Porque a gente lida com muitos jovens, a gente vê a dificuldade. Parece que o jovem precisa passar mesmo pela dificuldade para ele realmente entender que ele precisa ser prudente. A gente sempre fala lá na congregação que o sábio aprende com o tolo, né? Eu não preciso cair para saber que uma coisa é errada. E é justamente essas percepções da vida, essas reflexões,
que vão me ajudar a viver numa vida de prudência, uma vida coerente. Por isso que ele fala, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá sobre a terra, né? Ou sobrevirá a terra. O verso 4 ele fala, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então ele fala de nós termos a vida prudente é uma vida que produz. Então quando eu produzo justamente dentro de mim primeiramente. Claro que aqui ele está falando mais especificamente de alguém que realmente planta, semeia, né? Se nisso é uma verdade, quanto mais na nossa vida pessoal. Então eu preciso produzir, eu preciso ter uma vida, por exemplo, de leitura, de meditação, eu preciso ter uma vida que produza, que agregue à minha vida conhecimento, produção, tudo isso para um bom proceder. Então se eu fico só olhando para a Bíblia, não pego a Bíblia para ler, se eu vejo só um livro e não pego para ler, eu tenho oportunidade para fazer uma faculdade, fazer um curso, eu me inscrevo, mas não vou. Ou eu começo uma coisa e não termino, né? Que é triste isso, né? Então, queridos, o sábio, ele é prudente no seu proceder. Então, isso já prova já para concluir essa palavra, uma grande verdade. Para se viver, nós precisamos de bons procedimentos em tudo que eu faço. Como eu lido com o dinheiro, como eu lido com as minhas emoções, as coisas que eu falo, o que eu estou olhando, eu saber que eu tenho um inimigo interior, que é a minha própria carne, é o meu próprio eu. Eu entender esses princípios bíblicos, por exemplo, eles vão me tornar uma pessoa cada vez melhor. E mesmo quando venham os tempos difíceis, eu saberei lidar, né, com as situações difíceis que eu possa enfrentar. Tá bom, queridos? Então, deixou essa palavra para você. O sábio, ele é prudente em todo o seu procedimento. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.